Muito bem-vindos, produtores rurais de todo o nosso Brasil, agricultores, pecuaristas de todo este imenso país. É hora da gente atualizar as tendências do clima e do mercado agrícola no nosso Agritendências, edição desta semana. Nós vamos começar o programa de hoje, primeiro cumprimentando meu colega, meu amigo, Marco Antônio dos Santos, agrometeorologista da Rural Clima, para falar exatamente a questão que mais preocupa os produtores rurais do Brasil nesse momento, que é o próprio clima. As lavouras estão praticamente todas semeadas, falta muitíssimo pouco para completar a semeadura da soja, do milho, tem algodão pela frente, é claro, que começa ainda a ser plantado mais tarde, milho de segunda safra, mas safra de verão aqui, fatura liquidada em termos de plantio. A situação agora é olhar para o céu e ver o que vem de chuva ou falta dela. E esse é parte do nosso assunto do programa desta semana. Olá, Marco Antônio. Olá, Silmar, olá a todos. Olha, Silmar, o clima está pegando, né? Se normalizou, entre aspas, normalizou na região central do Brasil, o mesmo não pode dizer para metade para o sul do Brasil, ou sul da América do Sul, né? Rio Grande do Sul, sul do Mato Grosso do Sul, Paraguai e principalmente Argentina. O bicho está feio por lá, porque não está chovendo. Enquanto os argentinos comemoram a ida para a final da Copa do Mundo, né? Já com relação ao clima atmosférico, não está nada muito bem, não. Né? A ausência de chuvas tem causado aí a redução dos níveis de umidade no solo, causando bastante estragos nesse início de safra de soja e milho deles. Já lá para a tua terra, para o Rio Grande do Sul, a tendência é de poucas chuvas nesses próximos 15 dias. O Alaninha ainda vem causando aí esse efeito na atmosfera, fazendo com que as chuvas ocorram mais ao norte da região sul, pegando ali Santa Catarina, Paraná e até algumas áreas do sul do Mato Grosso do Sul. Mas o fato é que o Rio Grande do Sul só terá chuvas boas mesmo daqui 15 dias, ou seja, na semana entre o Natal e o Ano Novo. E aí eu acho, Silmar, aí eu estou falando muito particularmente, eu acho que aí vira a chave de fato para o clima em todo o Cone Sul. Acho que quem aguentar essa ausência de chuvas até o Natal, depois vai se dar bem, porque os modelos já sinalizam chuvas relativamente boas para a última semana de dezembro, ou a última semana do ano, e depois o mês de janeiro, um verão já dentro da normalidade. Tá? Já para as demais regiões do Brasil, as chuvas ainda estão muito irregulares. Portanto, aquela previsão que a Conab lançou e que muitos institutos, até nós aqui da Rural Clima, falávamos numa soja de 153, 154 milhões de toneladas, acho muito difícil disso acontecer. Mas também está longe, muito longe de uma quebra como o ano passado. A safra brasileira deve ficar acima de 145 milhões facilmente esse ano. Agora, Marcos, só resumindo aqui, então, milho de safra de verão, praticamente a situação se consolidando, apesar que de algumas perdas no sul do país, pelo que a gente sabe, né, Marco Antônio? O Rio Grande do Sul, só te cortando um pouco, o Rio Grande do Sul, a perda no milho, em algumas localidades, está pior do que do ano passado. Por que isso? Porque foi plantado muito cedo o milho esse ano em relação a 2021. E o milho, nessa época, tem milho já quase para ser colhido e pegou toda a seca de novembro e agora de dezembro. Então, a granação está muito aquém. Então, a quebra no milho em alguns pontos pode ser maior do que a do ano passado. A soja ainda não, mas o milho, sim. Então, a gente pode ver uma redução, principalmente no Rio Grande do Sul, um pouco maior no milho verão do que no ano passado.
Bom, só repassando as tendências ainda em vigor, com exceção esse possível retrocesso pequeno aí no sul do país, no extremo sul, a situação da soja se recuperou, teve aquele veranico lá, aquela estiagem forte que afetou especialmente a região central, particularmente Goiás. A situação se normalizou, por enquanto, pelo menos a sinalização é de uma safra normal, ou seja, nessa faixa que você mencionou, pelo menos aí de 145 até 150 milhões de toneladas. Muita gente está insistindo ainda em 153, 157, inclusive já ouvi falar. Talvez seja uma possibilidade, dependendo de alguma surpresa, mas realmente a coisa está mais para 150 para baixo. Mas é uma safra ainda boa, normal, bem superior do ano passado, caso o clima continue colaborando daqui para frente. Expectativa agora com relação ao milho segunda safra, que algumas regiões devem começar com plantio mais tarde, exatamente pelo atraso no plantio da soja nos estados centrais, e também expectativa com o algodão, né, Marco Antônio? O algodão está com uma situação bem interessante esse ano. Tinha toda uma ameaça de queda muito forte nos preços, em função da questão da pandemia na China, a recessão chinesa, recessão global, na verdade. O petróleo estava descambando, caindo lá na casa dos $70 o barril. De repente, o mercado começou a dar uma virada, a China se recuperando lá da questão da pandemia, está reabrindo pouco a pouco a sua economia, e o petróleo também se recuperando, os preços deram um salto da uma semana para cá, estão acima dos $80 novamente, e o algodão está pegando carona aí, deu uma boa recuperada ultimamente. Resta saber se isso vai ser suficiente para dar uma animada no produtor e fazer com que ele aumente a área de plantio, né, Marco Antônio? Vai depender também do clima, né? Eu acho que o algodão dificilmente ele cresça tanto, né? É uma cultura muito estagnada, né? É um ano um pouco mais, um ano um pouco menos, mas dificilmente sai desses patamares que a gente está habituado a ver anualmente aqui no Brasil, né? E está sempre concentrado ali entre o Mato Grosso, Bahia, um pouco do Piauí, um pouco do Maranhão, né? São essas localidades aí que são os fortes produtores de algodão aqui no Brasil. Então, tem pouca área para crescer. Já milho, acho que a tendência, eu imagino, Silmar, se os modelos climáticos lá em fevereiro não sinalizarem um prolongamento das chuvas, pode haver uma redução, mas não uma redução diária, mas uma redução no crescimento de área. Então, aquela projeção de 5% de aumento no milho safrinha pode não ocorrer de fato, pode ficar um pouco abaixo desses 5%, mas que vai haver um aumento de área no milho safrinha, isso é fato, né? O outro fator também é, com essa quebra que vai ter na primeira safra da Argentina, soja e milho pode se manter um preço relativamente alto, né, Silmar? Então, de uma certa forma, com essa questão, os Estados Unidos com problema de navegação, né? Isso pode realmente fazer com que os preços se mantenham um pouco elevados, tanto aí é seu caso, do milho e da soja. E pode até impulsionar um pouco, mesmo que as chuvas não forem tão significativas, assim, né? As condições climáticas não estejam tão favoráveis para o milho, acho que isso pode, lá na frente, favorecer um pouco o plantio. Mas, de uma forma geral, eu acho que o Brasil tem tudo para ter uma safra dentro da normalidade esse ano. Marco Antônio, voltando para a soja, para o sul do Brasil aqui. Você citou aqui que não tem um hiato aqui, sem chuva, agora nos próximos dias. E eu não sei, eu acho que foi você mesmo que já falou, que lá em fevereiro ainda é um ponto de interrogação bastante importante, né? Em termos de clima. Ou seja, janeiro parece que vai ser um mês bom, mas fevereiro nem tanto. É isso mesmo, Marco Antônio? Qual é esse cenário? Que perdas, por exemplo, se pode equacionar esses próximos 15 dias, por exemplo, sem chuva no sul, e depois em fevereiro novamente? Eu acho que essa seca no sul pode tirar um pouco o potencial produtivo. Acho que na quebra é um pouco forte ainda de falar, porque a grande maioria da soja está ainda naquela fase vegetativa. E a gente sabe que a fase vegetativa, a soja aguenta algumas porradas nessa fase vegetativa, né? Já na reprodutiva, já não. E se voltar a chover no final do ano, e aí janeiro voltar a chover bem, eu acho que tem tudo para ser uma safra dentro de uma normalidade. Longe de ser recordes de produtividade, como a gente já viu no passado recente, mas uma safra dentro da normalidade para o Rio Grande do Sul. Isso
mantém uma condição favorável. Mas, nesse modo, dificilmente você fala, né? Até estava discutindo isso muito essa semana com alguns consultores de mercado, e a gente estava falando que o Brasil, dificilmente ele atinge o potencial produtivo, porque é difícil chover do Rio Grande do Sul ao parar bem e na hora que tem que chover, no momento que tem que chover. Então, para o Brasil quebrar 5, 6 milhões de toneladas, é fácil, não é nada de espantoso, né? Não tem nada de anormal nisso. O problema foi o ano passado, que choveu, a safra passada, que não choveu nada no sul, e quebramos aí quase acima de 20 milhões. Mas eu acho que é um ano relativamente bom. Não vejo grandes problemas para a safra de soja, principalmente no Rio Grande do Sul. Continuo achando ainda para a Argentina ainda, a gente tem que ficar de olho, apesar da previsão de chuvas também para o final do ano. Vamos ficar de olho de como se comporta o clima na Argentina. Mas o fato é que está tudo caminhando para a América do Sul ter uma safra dentro da normalidade. Nada muito significativo, mas uma safra dentro da normalidade. Perfeito. Isso é bom para sempre recomendar ao nosso produtor para ficar de olho em oscilações, às vezes, fortes no mercado, porque mercado de clima é isso aí mesmo. Pode ter oscilações muito fortes, dependendo de alguma previsão climática que possa acontecer em relação tanto à Argentina quanto ao sul do Brasil, que realmente é o grande ponto de interrogação nesse momento. Marco Antônio, eu acho que a gente fica por aqui. Esse é o nosso último programa desse ano de 2022. A gente volta agora lá no início de janeiro, né, Marco Antônio? Exatamente, a gente tira um recesso aí, né? Principalmente você, meu amigo Silmar, e voltamos aí com novas informações, porque o ano de 2023 promete em todos os sentidos, né, meu amigo? Sem dúvida nenhuma, muita novidade. Governo novo, começa por aí, né? Ou seja, tem muito ponto de interrogação grande pela frente aí para o nosso produtor rural. Muito bem, sucesso aí, bom ano novo para todo mundo, para você em particular, Marco Antônio, e até 2023. Até 23.